O infarto da parede inferior é tão importante para as provas, fiz um vídeo só para falar dele. Para a gente entender como diagnosticar e como tratar, a gente tem que lembrar que a coronária direita, geralmente 90% das vezes, é a que irriga a parede inferior e posterior do ventrículo esquerdo, e 100% das vezes a coronária direita irriga o ventrículo direito. Então essa anatomia é importante você entender. E é importante entender também como funciona o ventrículo direito. Como a gente pode ver aqui, o ventrículo direito ele tem muito menos músculo que o esquerdo. Por quê? Porque a pressão no pulmão, a pós-carga do VD, é muito menor do que a pressão do ventrículo esquerdo, é a pressão da aorta. A pressão da aorta é muito maior do que a pressão da artéria pulmonar. Por esse motivo, por ter menos músculo, o ventrículo direito depende maior da pré-carga. Então, para a gente entender isso, a gente tem que relembrar de Frank-Starling. Lembra que Frank-Starling, a lei de Frank-Starling, fala em relação à distensão das fibras e à tensão que consegue fazer. Então, nessa curva de Frank-Starling, se eu tenho um comprimento pequeno, né, da actina e miosina, eu vou fazer menos tensão. Essa tensão vai aumentando até o momento ideal, que é essa faixa aqui. Se eu começar a distender mais, a pressão que eu consigo fazer vai reduzindo. Então eu dependo, quando eu tenho infarto de VD, de ter uma certa distensão entre actina e miosina para conseguir fazer uma pressão adequada, ejetar adequadamente. Então o VD depende diretamente do retorno venoso para ter essa distensão das fibras. Se tem pouco retorno venoso, menor a distensão das fibras, menor a capacidade de ejetar. Diferente do ventrículo esquerdo, que tem mais massa muscular. O eletro no infarto de parede inferior, como a gente sabe, é um supra D2, D3 AVF. E geralmente eu posso ver uma imagem espelho na parede anterior, de V1, V2 a V3. Esse é o eletro clássico do infarto de parede inferior. Mas sempre que eu tenho um infarto supra naquelas derivações, eu tenho que fazer as complementares. As complementares para o lado direito, V3R, V4R. Então, onde eu coloco o eletrodo? O eletrodo V4R ele vai ficar na linha M clavicular, no quinto espaço à direita. E o eletrodo de V3R fica entre V1 e V4. Então, são as derivações para ver o ventrículo direito. E para ver a parede posterior ou dorsal, é o V7, que fica na linha axilar posterior, V8 na ponta da escápula e V9 é para vertebral. Essas são as derivações. Eu coloquei entre aspas aqui porque, na verdade, o que esses eletrodos veem é a parede lateral. Mas nas provas, e o que está consagrado, o nome é parede posterior ou dorsal, e é esse que a gente vai usar, porque são esses termos que caem nas provas. Quando a gente suspeita de infarto de parede posterior, obviamente, você vai ter um supra na parede inferior, mas um detalhe que chama a atenção, que tem caído nas provas, se eu tiver uma onda R de V1 a V3, e se eu tiver um infra, isso é como se fosse uma imagem espelho. Se eu colocar o eletro de cabeça para baixo, é como se eu tivesse um supra. Esse infra é como se fosse um supra. Então, se eu fizer as derivações aqui posteriores, que vão aparecer agora, V7, V8, V9, o que eu vejo? Eu vejo um supra. Então você deve desconfiar que tem infarto na parede posterior se eu tiver uma onda R ampla com um infra de V1 a V3, que são as derivações anteriores, porque acontece uma imagem em espelho da parede posterior. Olhou um eletro assim, tem que desconfiar e tem que fazer essas derivações. Qual que é a apresentação clínica do infarto do ventrículo direito? Essa aqui, hipotensão, com o pulmão limpo, com a ausculta pulmonar limpa. Vai ter sinais de insuficiência cardíaca direita, então vai ter congestão sistêmica, né? E pode ter o sinal de Kussmaul. Com a inspiração profunda, aumenta a turgência jugular. Esse é o sinal de Kussmaul. Isso acontece por quê? Porque o ventrículo direito não consegue ejetar no pulmão, o pulmão está limpo. Mas tudo que está antes do ventrículo, que é a circulação sistêmica, tem congestão. Pode acontecer bradiarritmias quando eu tenho infarto do ventrículo direito e da parede inferior, porque a coronária direita irriga o nó atrioventricular e eu posso ter o reflexo de Bezos-Jarisch. O que é isso? A parede inferior, que é a diafragmática do coração, está cheia de plexo parasimpático. Se eu tenho um infarto ali, estimula o plexo parasimpático. E o parasimpático faz bradicardia. Geralmente elas são transitórias e elas respondem bem à atropina. Então essas são as características da bradiarritmia relacionada com infarto inferior e de VD. Então infarto de VD, eu vou ter um paciente com choque mais pulmão limpo. Essa é a associação que você tem que fazer. Teve infarto, está chocado com pulmão limpo,
tem que pensar em VD. E como ele depende de pré-carga, o tratamento vai ser volume, para distender mais as fibras e conseguir fazer mais força. E eu vou evitar qualquer coisa que diminua essa distensão das fibras. Então, nitratos, que fazem vasodilatação, morfina, que faz vasodilatação, e diuréticos, que diminuem o volume. Eu tenho que dar volume, eu tenho que aumentar a distensão das fibras actina e miosina do VD para ele conseguir fazer mais força, de acordo com a lei de Frank-Starling. Tem que lembrar de um diagnóstico diferencial importante quando eu tenho um supra de parede inferior. Se tem um eletro com supra inferior, mas o paciente tem um sopro de insuficiência aórtica, que é um sopro diastólico aspirativo, se esse paciente tem assimetria de pulso ou de PA, se esse paciente tem um déficit neurológico agudo, se ele tem um histórico de síndrome de Marfan ou de aneurisma de aorta, eu não vou pensar em infarto, vou pensar em dissecção aguda de aorta. Pode acontecer uma dissecção para o ósseo da coronária direita e isso levar ao quadro clínico. Então, supra inferior com essas características, pense em dissecção. Então, em resumo, quando que eu vou pensar em VD? Choque com pulmão limpo e o tratamento é volume.